Trilho do discipulado, conhecendo a salvação em Cristo. Lição 6. Da morte para a vida. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5, 17. Aonde vamos? Continuar refletindo sobre como a salvação se processa na vida de uma pessoa, estudando sobre a regeneração, justificação e adoção. Largada. A salvação é o livramento do pecado e seus efeitos para uma vida totalmente nova. Ela só é possível em razão da ação graciosa de Deus, em Cristo. Em nosso último estudo, começamos a tratar do processo da salvação. Como uma pessoa a recebe? Vimos, em primeiro momento, que todos os salvos foram eleitos na eternidade. Lá, Deus já sabia da decisão de cada pessoa e as elegeu. Na história, a salvação começa com um chamado, pregação, e com a conversão, arrependimento e fé. Pois bem, e depois que uma pessoa recebe a pregação, é iluminada pelo Espírito Santo, vira as costas para o pecado em arrependimento e caminha em fé na direção de Cristo. O que vem depois? É o que veremos. A regeneração, uma nova vida. Por um lado, a conversão é a nossa resposta à salvação oferecida por Deus. Por outro, a regeneração é a resposta de Deus frente à nossa decisão. É mais um dos passos no processo da salvação. A regeneração é a obra do Altíssimo, é a transformação que Ele opera naqueles que creem. É o seu ato de conceder nova vida espiritual. Significa, essencialmente, renascimento. Portanto, regenerar é nascer de novo ou outra vez. A passagem clássica sobre esta obra está no Evangelho de João. É necessário que vocês nasçam de novo. Capítulo 3, verso 7. É importante perguntarmos: quem realiza esta obra? O próprio Espírito Santo, o agente da regeneração. Paulo, de igual modo, confirma esta verdade quando fala do lavar regenerador do Espírito. Paulo, de igual modo, confirma esta verdade quando fala do lavar regenerador do Espírito Santo. Tito 3, 5. Os que creram em Cristo não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 13. Todo cristão verdadeiro é alguém nascido de Deus. 1 João 3, 9, 4, 7, 5, 4 e 18. A regeneração é necessária devido ao estado de pecaminosidade natural do ser humano. Tito 3, 3 e Efésios 2, 1 e 2. A única esperança para a humanidade morta espiritualmente é a regeneração. Tempo para a reflexão. A regeneração é mesmo necessária? O ser humano consegue regenerar-se por meio de suas próprias forças e atitudes? A justificação, uma nova posição. Ao entregar sua vida a Cristo, além da regeneração, outro ato de Deus que acontece por ocasião da conversão é a justificação. Romanos 3, do 21 ao 24, 1 Coríntios 6, 11. Por justificação, entendemos o ato de Deus declarar que, aos seus olhos, os pecadores são justos. O verbo justificar, utilizado na Bíblia, foi retirado do vocabulário jurídico do primeiro século da era cristã. Quando alguém cometia algum deslize, contrariando a lei, passava a ter uma pendência com a justiça. Quando pagava a pena, o dano causado ao outro era considerado justificado. No prontuário do acusado era mantida a descrição da falta cometida, porém, com o carimbo que garantia que jamais poderia ser acusado novamente daquele crime. O carimbo dizia, justificado. Nós também tínhamos uma enorme dívida com Deus e, por meio de Cristo, quando o recebemos, Ele nos declara justificados. Nossa dívida foi paga, mesmo continuando a cometer erros. Aos olhos de Deus, somos justos por causa de Cristo. Quem nos justifica é o Senhor.
as nossas próprias justiças são como trapos de imundícia, segundo o profeta Isaías, capítulo 64, verso 6. Por isso, só Deus pode nos declarar justos, de acordo com o ensino do apóstolo Paulo. É Deus quem justifica, Romanos 8,33. Ele é justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus, Romanos 3,26. Na justificação, o Pai declara, com base na morte substitutiva de Jesus, que todo pecador que aceita o Filho por Salvador também resolve, por meio dele, todas as pendências com a justiça divina. No capítulo 5 de Romanos, Paulo fala da justificação pela fé e diz que nós obtivemos acesso a esta graça por intermédio de Cristo, Romanos 5, de 1 a 2. Em Gálatas, ele também afirma: temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Capítulo 2, verso 16. Ele chega a dizer no versículo 21 que, se a justiça veio por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Somos justificados pela fé em Cristo. Tempo para a reflexão. Você se considera uma pessoa justa? Se sim ou não, que critérios usou para chegar à resposta? Será que algumas das nossas boas ações seriam suficientes para acertarmos a dívida que tínhamos com Deus? A adoção. Uma nova família. Uma coisa é ser justificado, receber o cancelamento da dívida que havia contra nós. Mas Deus faz mais. Além de cancelar a dívida, Ele nos adota para sua família. Podemos definir a adoção como sendo o ato de Deus por meio do qual Ele nos faz membros da sua família. A salvação inclui, também, fazer parte da família de Deus, por causa do pecado. Os seres humanos deixaram de ser filhos e passaram a ser apenas criaturas de Deus. Com natureza pecaminosa, tornaram-se filhos do diabo, João 8,44. Filhos da desobediência, Efésios 2,2. E filhos da ira, Efésios 2,3. Em 1 João, há um claro contraste entre filhos de Deus e filhos do diabo, capítulo 3, verso 10. Todos os seres humanos estão em um ou outro grupo. O Evangelho de João diz que todos que o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Capítulo 1, verso 12. Este é mais um passo importantíssimo no processo da salvação. O cristão tem o privilégio de olhar para Deus, não apenas como o juiz que o justificou, mas como o Pai amoroso com quem se reconciliou e com quem pode se relacionar. Tempo para reflexão. Popularmente dizem que todos são filhos de Deus. À luz do testemunho da palavra de Deus, essa afirmação pode ser considerada verdadeira? Chegada. Deus está nos libertando do pecado e de seus efeitos. Ele nos elegeu para a vida eterna. A salvação nos concedeu uma nova vida. Literalmente, passamos da morte para a vida. Quando nos convertemos a Cristo, fomos regenerados, ganhamos nova vida espiritual. Além disso, somos justificados. Entramos nessa nova vida sem dívidas, sem condenações, sem acusações. E Deus faz mais. Ele nos coloca novamente em sua família, fazendo parte dela, e ganhamos vários irmãos para amarmos e para nos ajudar na caminhada.